O Eneg tem risco de dar confusão e tem uma discussão lateral nessa história que pode se tornar uma discussão central a depender dos caminhos dessa investigação. E esse alerta me foi dado tanto por advogados como por procuradores da República com quem eu conversei nos últimos dias, que é a seguinte questão. Esse áudio que você cita, ele deu início a uma série de reportagens, em que o ministro diz que a prioridade é atender os amigos do pastor Gilmar e tal. Você já disse isso. Esse áudio, segundo me disseram, ele pode e deve, claro, ser usado pela imprensa, pelo sistema político. Agora, ele é válido do ponto de vista jurídico em uma possível ação penal que pode vir dessa investigação que começou a ser tocada ontem pela Procuradoria-Geral da República. E aí, Eneg, não dá para a gente dizer nem que sim, nem que não, porque essa é uma questão que ainda precisa ser enfrentada pela Justiça. De onde vem a dúvida? Pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. O pacote anticrime, a gente vai lembrar, ele inseriu diversos artigos, modificou diversos artigos em várias leis e no Código Penal. E ele inseriu um artigo, que é o artigo 8A, na lei que regulamenta a interceptação telefônica. Ali, ele definiu o seguinte, Eneg, a captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade dessa gravação. Então, aí é que mora o X da questão, Eneg. A lei diz em matéria de defesa. Por conta dessa nova regra, que é nova, 2019, final de 2019, há quem diga que a gravação em que o ministro diz que a prioridade na liberação do dinheiro do Ministério da Educação é atender os amigos do pastor Gilmar, é grave, mas do ponto de vista de prova judicial, ela pode ser considerada imprestável. E pode ser considerada imprestável por conta dessa regra do pacote anticrime. Essa discussão já começou a ser feita no TSE. Por quê? Até então, tanto a jurisprudência do Supremo como a jurisprudência do TSE eram firmes no seguinte sentido: gravação ambiental ou telefônica feita por um dos interlocutores é prova válida. Tudo certo. Só que começou uma discussão no TSE, no caso de uma vereadora do município de Santa Inês, no Paraná, em que ela foi cassada por compra de votos. E qual era a prova de que ela tentou comprar votos ou comprou votos? Ela foi gravada prometendo pagamento em dinheiro, remédios e ajuda para que parte dos eleitores conseguisse se aposentar. Ela foi gravada. Essa gravação foi usada como prova e ela foi cassada com base nessa gravação. Ela recorreu ao TSE, alegando justamente, Eneg, que a gravação é ilegal. E até agora, se o TSE tinha decidido que esse tipo de gravação servia sim como prova, porque foi feita por um dos interlocutores, por conta do pacote anticrime, que diz em matéria de defesa, ou seja, que pode ser usada pela defesa, o ministro Alexandre de Moraes, em junho passado, votou para julgar a gravação, sim, ilegal. E com base justamente nessa regra do pacote anticrime. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista e o processo não voltou a julgamento desde então. Aí a gente volta para o caso do ministro Milton Ribeiro. Para a Justiça, para que haja uma punição efetiva, sem o risco de que lá na frente se apontem nulidades, é bom que essa investigação siga por outros caminhos, outras provas, que não essa gravação, porque ela pode vir, sim, ser considerada ilegal ali na frente e aqueles casos de nulidade, que depois de um trabalho tremendo, a gente vive se deparando com eles na justiça, por conta de um erro, uma falha, algo ilegal cometido no começo da investigação, se anula todo um processo. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, trazendo um assunto delicado, hein? Porque amanhã você tem uma suspeita de crime, resolve gravar para provar o crime e ele não vale para muita coisa. Pode acontecer isso. Que coisa complicada, mas é bom a gente saber que é assim e o alerta que você fez deve se guiar por outras formas, né, Aidar? Isso é fundamental. Se essa redação for levada ao pé da letra, a gente pode ter a seguinte situação: a gravação de uma conversa, de uma entrevista feita por um repórter, sem que o entrevistado saiba, não pode ser usada como prova na ação penal, mas pode ser usada numa eventual ação desse sujeito contra o repórter pela defesa do repórter. Então, a regra é realmente precisa ter essas balizas para que a gente siga nas investigações com segurança.